Boa noite, meus irmãos. Paz seja convosco. É com muita alegria, muita gratidão a Deus que eu recebi o convite do pastor Ayrton para vir aqui nesta noite, participar deste culto e também compartilhar com vocês a bendita palavra de Deus. Nós sabemos que de todos os eventos que nós participamos, a palavra de Deus é a que prevalece, é a que fica, é ela que faz toda a diferença. Ela é viva, ela é eficaz e ela é a semente boa que nos gerou de novo. E é esta mesma palavra que nos mantém vivos na presença de Deus. Jesus disse: passa o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Também Jesus disse para Marta que Maria, por sua vez, escolheu a boa parte dela, não será tirada. Pedro também, por sua vez, disse que toda a carne é como a erva, e toda a glória da carne é como a flor da erva. Seca a erva, cai a flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. A palavra de Deus, amém, irmãos? Não é a palavra do homem. A palavra do homem muitas vezes não se cumpre, mas a de Deus não. Ela é fiel e ela se cumpre. E eu sei que você está aqui para ouvir o quê? A palavra de Deus. O pregador prega, mas quem fala é o Espírito Santo. E se você receber a palavra de Deus no seu coração, com certeza fará toda a diferença. Sentado no seu lugar mesmo, vamos fazer uma breve oração, pedir a Deus que fale conosco, falar com Deus, pedindo a Deus que traga uma mensagem para que nossa alma receba vida, fé, esperança, em nome de Jesus. Pai, neste momento estou aqui diante de Ti. Quero agradecer ao Senhor, porque o Senhor nos conduziu até aqui. Sem Ti nada somos, Pai, nada somos. Tu és a fonte da nossa vida, e tudo que nós precisamos está em Ti. E aqui nós estamos para ouvir a Tua palavra, palavra de fé, de esperança, que nos renove. Que cada um de nós, Pai, ao receber a Sua mensagem, possamos guardá-la no coração e vivê-la dia a dia. Amém. Graças a Deus. Irmãos, você que está com a Bíblia, vamos lá para a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15. Eu vou ler o versículo 4 e 5. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15, versículo 4, versículo 5. Diz assim: porque tudo o que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento para com os outros, segundo Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Tudo o que foi escrito, tudo o que está escrito tem um propósito de realizar algo na nossa vida, no nosso tempo, na nossa geração. As gerações dos nossos pais já passaram, nossos avós. Estão chegando uma nova geração, mas estas palavras é para nós hoje, amém, irmãos? É para o nosso presente, é para a nossa vida enquanto estamos nesta terra. Por quê? Porque Deus sabe que nesta terra em que vivemos, sem a palavra dele, é muito difícil viver.
sem aprender as coisas de Deus, a vida aqui na terra, além de não ter sentido, de perder o sentido, ela é escura, tenebrosa, triste, angustiosa. A vida do homem sem a palavra de Deus aqui na terra, além de ser vazia, é uma vida totalmente, existem vários adjetivos para falar sobre isso, mas eu diria que o homem sem Deus aqui nessa terra, sem a palavra de Deus, ele é um verme condenado à morte. Mas aquele que tem a palavra de Deus, aleluia, tem vida, amém? Tem direção, tem orientação, tem luz. A Bíblia diz que então, lá no Salmo 119, versículo 105, que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, sem a palavra de Deus neste mundo, a pessoa está no escuro. Graças a Deus que você tem a palavra de Deus, amém, irmãos? Graças a Deus que a palavra de Deus chegou a você, e você não tem ela apenas na sua Bíblia, você tem ela no seu coração e na sua língua, na sua boca. Hoje eu quero meditar com vocês sobre um tema que me foi passado, que é sala de espera. Sala de espera. Muito interessante esse tema, né? Eu tenho certeza, irmãos, que todos nós aqui, de alguma maneira, estamos em alguma dessas salas. É ou não é? Se você analisar a sua vida, você está esperando alguma coisa. Sempre estamos aguardando algo, quando é uma coisa é outra. Mas dependendo da situação, a espera é muito angustiante. Quando o pastor Air passou para mim o tema, e eu li lá sala de espera, sabe de qual sala que eu me lembrei? De uma sala que eu vivi por cerca de 4, 5 horas. Eu e minha esposa, numa sala de espera. Que sala de espera foi essa? No hospital Samuel Libânio, eu e minha esposa numa sala de espera, aguardando a cirurgia da minha filha. Com 14 anos, ela estava sendo submetida a uma cirurgia no coração. Coração, você sabe que é algo, né, melindroso, sério. Doutor Alexandre, com a sua equipe que fez esse procedimento, me falou: olha, Narciso, a sua filha vai passar por esse procedimento cirúrgico, fica tranquilo, vai dar tudo certo, mas é delicado. Eu já tinha me dito que era delicado. Então você imagina, irmãos, talvez você e alguém aqui já passou por isso, de ficar numa sala aguardando a cirurgia de uma filha ou de um filho terminar. 4, 5 horas angustiante, irmãos. E eu não me esqueço no momento em que o doutor Alexandre apareceu lá no corredor me chamando e dizendo para mim que foi tudo bem, que deu tudo certo. Ah, que alegria, que alívio, que coisa gostosa. Mas eu quero falar da Bíblia, né? Porque a palavra de Deus, como eu disse, ela é a luz da nossa vida. E nós aprendemos muitas coisas na Bíblia com a vida de pessoas. E os grandes homens de Deus na Bíblia, grandes personagens de Deus, passaram por salas de espera. Grandes homens e mulheres. Eu vou falar rapidamente sobre alguns deles, tá? Eu sei que vocês já leram, vocês conhecem todos eles. Mas nós vamos meditar, nós vamos refletir um pouco sobre cada situação que ocorreram na vida de algumas pessoas. Eu não vou ficar lendo muito não, mas eu vou citar e os irmãos já vão entender. A primeira pessoa que experimentou uma longa espera foi o grande patriarca Abrão. Abrão recebeu uma chamada de Deus com 75 anos. Abrão, né, na ocasião, ele tinha um chamado de Deus, olha bem, e uma promessa. Um chamado e uma promessa, aliás, duas grandes promessas. Primeiro, que ele seria pai de uma grande nação, e que ele seria
o abençoador de todas as famílias da terra. E Deus prometeu a Abraão que a família dele, que os descendentes dele, também iria apossar-se de uma terra boa, uma terra fértil, uma terra produtiva, mas que os seus descendentes ainda teriam que passar por longos períodos de situações difíceis, que era, no caso, o cativeiro lá no Egito, de mais de 400 anos. Abraão, então, recebendo essa promessa de Deus, ele poderia ter pensado: bom, então agora Deus vai fazer um milagre, porque a minha esposa é estéril, e logo agora nós vamos ter um filho, para que essa promessa seja cumprida. Mas acontece que Deus disse para Abraão, não disse, né, mas como se tivesse dito: senta aqui, Abraão, na sala de espera, porque não é a hora. E os dias foram passando, os anos foram passando, e Abraão foi ficando mais velho, 5, 10, 15, 20, e nada. Irmãos, 25 anos foi quando Abraão recebeu a promessa. Claro, eu estou resumindo porque durante esse período aconteceu muitas coisas, mas demorou 25 anos para um grande milagre acontecer. Olha o detalhe: Abraão tinha tido o seu nome mudado de Abrão para Abraão, que Abrão é o pai elevado. Pai elevado, imagina, ele já tinha o nome de pai, mas não era pai. Deus muda o nome dele para Abraão, pai de multidões. Imagina, meu irmão, alguém chegar para ele e falar: qual é o seu nome? Abraão. Mas cadê os seus filhos? Não tenho filho. 80, 90 anos sem filho, mas é pai de multidões. Que negócio é esse? Mas Abraão nunca perdeu a fé, a esperança. Amém, irmãos? É um exemplo para nós de esperança. Abraão, quando teve o filho, o Isaac, né, com 100 anos, ele deve ter pensado: bom, agora Isaac vai crescer daqui uns 10, 15 anos, 20 anos, né? Daqui uns 20 anos ele vai se casar. Mas não, irmãos, Isaac casa com 40 anos. E Isaac não era diferente, a sua esposa também estéril. Sabe, irmã Denise, Isaac orou 20 anos pela esposa dele. A pergunta que a gente faz é: por que tinha que demorar tanto assim? Por que quando o Isaac já não começou a orar no primeiro ano, sua esposa já não se engravidou? Por quê? Essa pergunta a gente faz, né, irmãos? Quando a coisa parece estar demorando de acontecer na vida da gente, quando a promessa de Deus não se cumpre no tempo que a gente acha que tem que ser, a gente fica questionando. Não é pecado questionar, tá? A gente vai ver daqui a pouco aqui o Davi, ele questionou várias vezes. Então, não é que pecado questionar, mas o pecado seria blasfemar, murmurar, reclamar. Ele não fez isso, ele sempre orou e esperou em Deus. Abraão, irmão, Abraão tinha 159 anos e não conhecia neto ainda. Ele só veio ter o seu neto nos braços com 160 anos. Depois de 60 anos que ele teve Isaac, ele vai ser vô. Mas o que acontece aqui? A Bíblia diz o seguinte: que para tudo existe um tempo determinado. E nós estamos no mundo, irmãos, em um corpo físico, num corpo animal, num corpo natural. Embora tenhamos uma alma, embora nós tenhamos o Espírito de Deus em nós, nós estamos também em um corpo natural, que quer, porque quer, demonstrar as suas razões e trazer os seus questionamentos. Por que está demorando? Por que tem que ser desse jeito? Mas uma coisa é certa, irmãos, que eu tenho que frisar com vocês aqui. Eu estou citando Abraão, vou falar um pouquinho dos demais aqui. Mas uma coisa é certa: esses homens todos que passaram por essa experiência de espera, eles tinham uma consciência que nós precisamos ter.
que nos ajuda muito a nos manter na sala de espera. Olha, o que eu vou dizer para você ajuda muito. Que é você ter a consciência, guarda bem, você ter a consciência que você e eu, nós fomos chamados para um plano de Deus, para um projeto de Deus. Não foi chamado para um projeto nosso. Não, Deus não nos tira o direito de fazer planos e projetos, mas nós não podemos perder a consciência de que os nossos planos estão dentro de um plano maior, de um projeto maior. Era assim que aconteceu com os patriarcas. Abraão não foi chamado só para que ele tivesse filho e sustentasse ele ou preenchesse o desejo do coração dele ter filho. Não, Deus tinha um plano, um projeto para Abraão. E você sabe qual projeto é, claro. Porque foi com Abraão que Deus começou o quê? O projeto da redenção do ser humano. Porque foi de Abraão que veio os demais patriarcas que formou a nação de Israel, da qual veio Jesus Cristo. Então Abraão, ele tinha consciência de algo maior lá na frente. Por isso, ele tinha tranquilidade para lidar com isso. Eu falei do Isaac que orou 20 anos. Aí veio os filhos de Isaac, Jacó e Esaú. Irmão, Jacó tinha, sabe quantos anos quando ele saiu da casa do pai dele? Quando ele saiu da casa do pai dele, solteiro, 70 anos. Ele vai para a casa do futuro sogro, que era o seu tio, Labão. E ele se apaixona por Raquel. E o que acontece? Ele quer casar com ela. Aí o Labão diz, tudo bem, você vai trabalhar 7 anos para mim. Aí o amor, né, é paciente, o amor é longânimo. Ele trabalhou numa boa, pela comida, pelo sustento, não ganhou nada, não guardou em celeiro não. Ele trabalhou para o sogro ficando mais rico e ele na mesma. Mas o foco dele era casar com Raquel. Trabalhou 7 anos, aguardou 7 anos. E quando venceu, ele casa. Só que ele casa com a mulher errada. Ele casa com a irmã da Raquel. Ele ficou bravo, foi enganado pelo sogro. Aí ele vai lá conversar com o sogro, você me enganou. Pô, não, mas acontece, ô Jacó, que aqui na nossa terra a coisa funciona assim. A primeira que tem que casar primeiro é a primogênita, não pode casar mais nova primeiro. Se quer casar com a Raquel, quero, então trabalho mais 7 anos. Irmão, mais 7 anos na sala de espera. Mas não é espera não, trabalhando. Trabalhando. Ele consegue o seu objetivo depois de 14 anos trabalhando para o seu sogro. Irmãos, passou 20 anos. 20 anos que Isaac não via o seu filho Jacó. Porque quando Isaac mandou Jacó embora, não pensa você que eles tinham comunicação, não. Eles estavam separados. O Isaac talvez imaginasse que ele voltaria muito antes, mas não. O tempo passou, já fazia 20 anos. Ele não sabia do paradeiro, do destino de Jacó. Hoje, irmã, se você fica longe de alguém da sua família 2, 3 horas, você já liga para saber como é que está. A gente não consegue ficar muito tempo sem saber das pessoas, porque a gente fica preocupado e quer saber como é que está. Imagina, meu irmão, 20 anos longe do filho. Jacó cumpre a sua tarefa e casa, cumpre o seu objetivo. Mas vamos seguir em frente, citando rapidamente o filho de Jacó, o José. José é um jovem de 17 anos, tem sonhos de ser um líder, de ser um grande homem. Ele sonhava que toda a família dele um dia iria servi-lo, iria prostrar diante dele, reconhecendo a sua soberania, que Deus colocaria em uma posição exaltada. Mas o que acontece? Parece que as coisas estavam acontecendo exatamente o contrário. Ele foi vendido pelos seus irmãos, vai para o Egito, terra estranha, injustiçado todo o tempo, foi preso inocente. Passou 13 anos, irmãos. Depois de 13 anos, o
que Deus vai começar a cumprir a promessa do sonho dele, quando ele se torna governador do Egito. Aí você conhece a história. Mas essas esperas que eu estou citando aqui, irmãos, são esperas que mexia com eles, claro, porque eles eram seres humanos também. Mas o que é que sustentava eles? O que não deixava eles desistirem? O que é que manteve Abraão ali fiel? O que manteve Isaac? O que manteve Jacó na sua fidelidade? O que manteve? O seu foco, o que manteve? O que é que nós podemos imaginar que tinha na vida dele diferente? Que eles não desistiam, que eles não voltavam atrás? Era algo chamado, sabe o quê? Simples. Uma coisa que você tem: fé na palavra de Deus. Fé na palavra de Deus. Por quê? Porque a realidade parecia ser negativa, mas a palavra de Deus continuava viva dentro deles. É isso que nós temos que entender, irmão. Quando estamos esperando algo, quando estamos atrás de algo e nós achamos que estamos demorando muito, o que tem que fazer? Vai para a palavra, fique na palavra, acalme na palavra. Como diz aquele hino: na sombra das tuas palavras descanso a minha alma. É lá, é o nosso lugar de espera, na sombra da palavra de Deus. Aleluia. E o Davi, hein? E o Davizinho? O Davi, lá no pasto do pai, cuidando das ovelhas. Ele nem imaginava o futuro dele, claro. Só que ele era fiel lá. Sede fiel no pouco e no muito, te colocarei. E ele era fiel. De repente, um dia, um belo dia, ele lá trabalhando, cuidando da ovelha, alguém aparece lá, um mensageiro: ô Davi, ô Davi, o pai está te chamando. O que será que o meu pai quer comigo? Ele obedece. Ele vai chegando na casa dele. Quem ele vê lá? A família toda reunida. Davi chegando, o que está acontecendo? Ele olha, tinha um personagem diferente lá. Quem era? Samuel. O Samuel com um chifre de óleo na mão, vai lá e derrama na cabeça de Davi. Davi é ungido para quê? Para ser o quê, irmão? Rei de Israel. Aí você pensa que Davi agora já vestiu, colocou uma coroa na cabeça, colocou umas vestes de rei e já foi acompanhando Samuel lá para o trono? Claro que não. Ele voltou para o pasto. Voltou para o pasto, ficou lá. O que ele pensou, será? Mas eu com a cabeça molhada de óleo aqui para quê, né? Irmão, ficou mais 15 anos para ele assumir o reinado. Ainda não assumiu totalmente não, só da tribo dele. Só depois de mais 7 anos que ele vai assumir o reinado de Israel total. Mas não pensa você que esses 15 anos que passou foi fácil, não. Porque era perseguição. Ele estava marcado de morte. Saul odiava ele, você sabe disso. E os salmos de Davi, irmãos, mostra a realidade de um homem humano e espiritual ao mesmo tempo. Davi não esconde as suas mazelas. Davi não esconde os seus sentimentos, tanto de alegria como de tristeza. Eu quero ler aqui com você um salmo de Davi, salmo de número 13. Vamos lá para o salmo de número 13, versículo 1 e 2. Salmo de Davi, número 13, versículo de 1 ao 2. Esse salmo revela o sentimento de Davi quando ele estava na espera, quando ele estava naquela sala, não é? Naquele ambiente de espera. Então, vamos lá, deixa eu achar aqui. Diz assim, olha lá:
do salmista Davi, no Salmo 13, diz assim: até quando? Repita comigo essa frase de Davi. Diga assim: até quando te esquecerás de mim, Senhor? Olha a pergunta que ele faz: até quando o Senhor vai esquecer de mim? Ô irmão, você pensa que Deus esqueceu de você? Quando você está esperando, a coisa não acontece. Porque a pergunta lógica é: mas se Deus está comigo, né? Por que está acontecendo isso? Se Deus está comigo de fato, por que tem que ser assim? Não pode ser mais fácil? Não pode ser mais tranquilo a coisa? Por que tem que ser desse jeito? Irmão, calma. Deus está no comando de tudo, e Ele nos deixa na espera para os seus devidos propósitos. Ele sabe tudo que nós não sabemos. Se nós soubéssemos tudo, mas não sabemos tudo não. Por isso que temos que viver pela fé. Porque se você soubesse tudo, não precisava nem de fé, ué. Se o justo vive da fé, porque o justo precisa de fé. E a fé só funciona por quê? Porque não sabemos tudo. Davi continua, versículo ainda número 1. Para sempre, olha que ele pergunta: até quando esquecerás de mim? Para sempre? Até quando, segunda vez, esconderás de mim o teu rosto? Davi estava sentindo a falta da presença de Deus. Será que Deus não estava com ele? Claro que estava. Irmão, Deus abandona a gente? Deus abandona você alguma vez, irmão? Você lembra de algum dia que Deus te abandonou? Você lembra? Hein? Não. E nunca vai te abandonar. Mas por que nós sentimos a ausência dele? Porque às vezes ele se esconde. Ele se esconde, mas não se ausenta. Não se ausenta. Davi estava sentindo isso. Mas ele continua, no versículo 2: até quando, pela terceira vez, consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando te exaltará sobre mim o meu inimigo? O inimigo de Davi ali, na questão, obviamente, poderia ser Saul. Ele tinha outros inimigos, mas Saul era o principal ali naquele momento. E ele estava pensando: Senhor, por que o Senhor está permitindo isso? Irmão, é normal, viu? Faz parte da nossa vida essas situações. Não se estranhe, não. Apenas saiba lidar com isso, usando o quê? A sua fé na palavra de Deus. Eu tenho certeza que Davi, ao mesmo tempo que questionava, ao lembrar da palavra, ele recobrava ânimo. Não é assim que acontece? Você está focado no problema, focado no inimigo, olhando para a situação desfavorável, mas de repente você lembra da palavra de Deus, e ela refrigera o seu coração. O final do versículo do capítulo 13, olha lá. Vamos lá, leia comigo o versículo 5. Diga assim: mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação, meu coração se alegrará. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito bem. Aleluia. Você percebe que ele focava na situação, sentia tristeza, e a gente sente tristeza, mas quando você olha para a palavra de Deus, você recebe o refrigério. Ela renova, ela restaura seu ânimo. Você volta a ter aquela fé, aquela certeza, aquela convicção. Não, eu não estou como eu gostaria de estar agora, mas no tempo certo Deus me colocará onde Ele deseja colocar, onde Ele quiser, porque na verdade o plano não é meu, o plano é dEle, o projeto é dEle, a obra é dEle. Amém, irmão? A redenção vem dEle. Eu quero ler o último texto com vocês, que eu acho muito pertinente para essa situação, que está lá na carta de Tiago, capítulo 5, versículo 7. Carta de Tiago, capítulo de número 5.
versículo de número 7. Vou ler aqui no projetor, vamos lá. Diz assim: sede, pois, irmãos, paciente até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei os vossos corações, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serem julgados. Eis que o juiz está às portas. Continua. Irmãos, tomai por modelo. Volte ao versículo 10, por favor. Versículo 10. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Versículo 11. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Perseverar de que maneira, irmãos? Firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó e vistes que fim o Senhor lhe deu. Amém. Aqui Tiago usa o agricultor como exemplo para nós, que nós devemos esperar como o agricultor espera a sua planta crescer, a chuva regar. Ele aguarda. O agricultor, quando planta o milho, ele não vai para sua casa ficar preocupado, ansioso. Não, ele espera. Ele sabe que o processo demora mesmo, então ele aguarda com paciência. Amém, irmão? Eu sei que você tem plantado coisas, você tem plantado. Se você tem plantado, tenha paciência que no tempo certo você colhe. Amém? No tempo determinado por Deus, você verá o resultado acontecer. Mas é preciso ter calma, não desistir. Eu sei que tem pessoas que desistem. Infelizmente tem pessoas que começam uma carreira cristã, né? E ele começa a se deparar com algumas decepções, porque ele pensa que as coisas é do jeito dele, e ele se frustra, e ele se desanima de seguir o Senhor. Ele para de seguir o Senhor. Ele começa entusiasmado, mas quando ele se depara com essa situação, ele não suporta esperar, e ele então desanima, desiste. Irmão, não desista, não pare, continue na sala de espera, porque logo você vai ver o seu nome ser chamado e a resposta de Deus cumprir na sua vida. Amém? Deus é longânimo ou não? Deus é longânimo. Jesus é longânimo. Você sabia que Jesus está na sala de espera, irmão? O salmista disse assim: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos debaixo dos seus pés. E o último inimigo que será destruído é a morte. Jesus está sentado, aguardando na sala de espera. Quando o Pai der a ordem, Ele vem e resolve tudo. Ele está na sala de espera. Por que nós não vamos esperar também? Espere no Senhor. Recobre as suas forças, irmão. Recobre as suas forças, irmã. Você está orando pelo seu filho, para conversar com o seu filho, o nome dele já está no altar de Deus. Confia no Senhor. No tempo certo a coisa acontece. Aleluia. Você está aguardando uma solução de um problema que já vem arrastando há tanto tempo. Calma, tranquilize o seu coração, porque Deus está cuidando daquilo que você não está no controle, mas Deus está no controle daquilo lá. Aleluia. Então acalme o seu coração, fique na paz. A gente não oferece paz para as pessoas toda hora. Então por que não tenha paz? Viva na paz. Tranquilize o seu coração. Fortaleça o seu coração, meu irmão. A palavra de Deus está aqui para você olhar para esses personagens bíblicos e tirar como exemplo para nós, para você, para mim. Aleluia. Se Deus cumpriu na vida dele, vai cumprir na sua.
vai cumprir sim, mas no tempo de Deus, amém? No tempo do Senhor. Aleluia. O salmista disse: esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Ele ouve, pode ter certeza que Ele ouve. Vamos colocar de pé, vamos falar com Deus. Diga para o irmão aí, Ele está te ouvindo, irmão. Aleluia. Feche seus olhos. Eu quero dirigir uma oração a Deus, juntamente com vocês. Eu também tenho sala de espera, assim como creio que você também tem. Então fique em paz, saiba lidar com este momento. Senhor nosso Deus, tudo está diante de Ti. Eu creio, Pai, que nada está fora do Seu controle, do Seu comando celestial. A nossa vida está nas Tuas mãos. O Senhor nos chamou para um grande propósito, para um grande projeto, muito maior do que os nossos próprios pensamentos. Então, que o Senhor nos ajude a entender tudo isso, e sobretudo nos momentos que temos que aguardar, que o Senhor nos ajude a manter fé, perseverança até o fim, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus Cristo.